Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Futeboso. Bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando de uma bomba que o Fluminense postou aí agora nessa tarde de sexta-feira, ontem, que foi o anúncio do Marcelo voltando depois de 17 anos, atuando na Europa, no mais alto nível, no mais alto escalão da Europa. Ele volta pro Fluminense para ele provavelmente encerrar sua carreira no clube que formou ele. E bom galera, depois do Marcelo ter levantado a Champions de 2022 junto com o Real Madrid, no meio do ano passado, né? Ele jogou pouco, o Carlo Ancelotti não escalava ele para muitos jogos, ele entrava bastante no segundo tempo, jogava algumas partidas para se despedir e acabou que ele foi o capitão e levantou a taça contra o Liverpool lá no meio do ano passado. E depois disso, o seu contrato acabou e ele foi anunciado no Olympiacos da Grécia em setembro, 6 meses atrás mais ou menos. E lá ele tinha falado que ele queria continuar na Europa para continuar jogando Champions League, que ele se achava no direito ainda de conseguir jogar no alto nível da Europa, conseguir desempenhar um bom futebol para um outro clube ainda na Champions League, porém isso não se concretizou, né? No Olympiacos ele acabou jogando só 10 jogos, o Olympiacos não estava na Champions League, ele jogou pela Europa League, jogou alguns campeonatos na Grécia, e acabou que nesses 6 meses ele fez apenas 10 partidas e 3 gols. É um número bastante expressivo para um lateral esquerdo de ofício, porém a gente sabe que quando vai se encaminhando para o final de carreira, um zagueiro, no caso um defensor, ele vai acabar jogando um pouco mais para frente. No caso do Marcelo, que tem muita técnica, sempre foi conhecido por ser um camisa 10 que jogava na lateral esquerda, ele tem muita técnica e acabou jogando muito de meia no Olympiacos e por isso ele acabou fazendo 3 gols nos 10 jogos que ele participou, né? Bom, como eu disse para vocês, no Olympiacos ele jogou muito pouco, teve uma média de apenas 33 minutos por partida que ele jogou, então uma média muito baixa. Ele tem 34 anos, vai fazer 35 agora em maio de 2023, então é de uma idade bastante avançada, a gente precisa ficar atento a isso também. Porém, ele tem uma média de gols muito boa no Olympiacos, é um campeonato bem abaixo, um escalão bem abaixo da Europa, porém é um número expressivo, né? Vamos falar assim, uma média muito boa, um campeonato que ele não era adaptado, ele manteve uma média boa, mesmo jogando poucos minutos, ele acabou fazendo ali seus 3 golzinhos. E bom, agora para chegar no Fluminense, a gente precisa ficar de olho muito na forma física. Ele não é um jogador que é conhecido por lesões, nunca ficou afastado por muito tempo no Real Madrid, nem no Olympiacos por lesão, então é um jogador que nesse ponto é confiável. Porém, quando um jogador chega nos seus 34 ou 35 anos, como é o caso dele, a gente precisa ficar de olho na forma física, que é um ponto marcante nesses jogadores que voltam da Europa depois de muito tempo para jogar aqui no futebol sul-americano. Já lá no Olympiacos ele ficou conhecido, várias imagens viralizaram dele, indo em churrascarias, comendo demais, exagerando, chegando um pouco mais acima do peso em treinamentos e em jogos do Olympiacos, então isso ficou muito marcado nele e a gente espera que aqui no Fluminense ele mantenha uma forma física um pouco melhor e que ele consiga jogar pelo menos revezando um pouco ali com os laterais esquerdos do Fluminense. Hoje o Fluminense perdeu o Caio Paulista, né, que era um dos laterais esquerdos, para o São Paulo, porém a gente vê ainda alguns laterais esquerdos no plantel do Fluminense, como é o caso do Cris Silva, né, o da Moldávia, o príncipe da Moldávia, como os torcedores do Fluminense chamam ele, que não é um jogador tão regular, então o Marcelo pode jogar ali pela lateral esquerda, mas tem essa dúvida também, né, de em que posição que ele vai jogar. É na lateral esquerda, onde ele vai ser um pouco mais exigido fisicamente, ou ele vai jogar ali no meio campo, como foi o caso do Daniel Alves quando voltou aqui para o futebol brasileiro. Ele era um lateral direito, porém ele jogou muito pelo meio campo, ainda muito coincidentemente com o Diniz, que atualmente está no Fluminense. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque a gente vai precisar saber onde ele vai jogar. No Olympiacos ele estava jogando no meio campo, mas no Real Madrid a passagem inteira dele, os 16 anos que ele passou no Real Madrid, foram jogando pela lateral esquerda. Então é uma coisa a se avaliar. E o Fernando Diniz também foi um técnico que ficou marcado na época do Daniel Alves lá no São Paulo, que ele entregou a chave do clube pro Daniel Alves. Onde o Daniel Alves queria jogar, ele jogava, tinha muita liberdade até extra-campo, então muitos torcedores do Tricolor têm que ficar atento a isso, estão se policiando quanto a isso para fiscalizar, para ficar de olho nisso, porque o Marcelo é um jogador experiente que vai chegar para agregar muito ao grupo também, para dar mais confiança, porém é um jogador que tem o seu prós e contras, né? O contra pode ser que ele chegue com muito peso de
de um jogador de alto nível que vai pegar a chave do clube, chave do CT e vai fazer o que quiser, como foi o caso do Daniel Alves no São Paulo, que causou mais prejuízo do que trouxe benefícios para o time do tricolor paulista. E além disso, também a gente vê no futebol brasileiro recente muitos casos de jogadores que voltam da Europa depois de muito tempo para os seus times formadores aqui em busca de um alto nível de futebol depois de terem desempenhado más temporadas lá na Europa, como é o caso do Douglas Costa, que voltou para o Grêmio e não jogou um bom futebol. Muitos escândalos extracampo, com o caso de casamento, ele deixando de ir em jogos por questões extracampo. O William também do Corinthians, que acabou pipocando e saiu do Corinthians aqui, alegando ameaças à família dele, não desempenhando um bom futebol, com números baixíssimos, estatísticas ruins. Também foi o caso do Tyson no Internacional. O caso, agora que a gente vê também, chegando junto com o Marcelo, é o caso do Suárez, que é um caso diferente, obviamente, é um uruguaio que já tinha voltado para o seu clube formador, que era o Nacional na temporada passada, e agora vem para um outro futebol, então são casos um pouco diferentes, porém são de jogadores no altíssimo nível, provavelmente aí no mesmo patamar na história de seus respectivos clubes. O Marcelo é o maior vencedor da história do maior clube do mundo. Na temporada passada, com os títulos do Real Madrid, ele passou o Paco Gento e agora tem 25 títulos pelo Real Madrid, então é o jogador mais vitorioso da história do clube merengue. Então, são jogadores com bastante peso, são jogadores que chegam e causam um impacto muito grande em tudo que a gente vê, marketing, dentro do vestiário, dentro do campo, mas de fato é uma grande contratação do Fluminense, que agora tem o seu diretor ali de futebol, que é o Fred, que se aposentou na temporada passada e conseguiu já a contratação do Marcelo. Então é um nome muito positivo, eu acredito que ele vai jogar sim um bom futebol aqui, que ele não vai causar problemas, como foi o caso desses jogadores que eu citei agora há pouco, e eu acredito sim que ele vai desempenhar um bom futebol pelo Fluminense, e os torcedores tricolores já estão bastante iludidos. Um time muito forte é o time do Fluminense, de idade mais avançada, sim, mas ainda assim é um time tem bastante valências jovens também, como é o caso do André no meio campo, então é um time que com equilíbrio, com um bom técnico que é o Fernando Diniz, eu acredito que pode chegar longe em várias competições, está participando da Libertadores, pode chegar longe na Copa do Brasil, como chegou no ano passado, pode chegar longe no Campeonato Brasileiro, no Carioca está muito bem, então é uma contratação que traz ainda mais esperança para o torcedor tricolor para essa boa temporada de 2023 que espera o Fluminense. E vocês, torcedores tricolores, acreditam nisso também? Deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!